de áudio da semana. Se você está na Rinode, já escolheu certo. Giancarlo Borborema, Imperial 2 Stars do Rinode Group. Vamos falar aqui um pouquinho sobre mudança de comportamento. Eu falei talvez algo parecido na última live. Algumas pessoas que deveriam estar com um comportamento novo, através dos estímulos criados pela empresa, né, e até pela responsabilidade pelos motivos, nem precisaria dos estímulos, né, feito pela empresa, e ainda assim algumas pessoas não conseguem ou não conseguiram até o momento criar um novo comportamento. O que falta para você criar um novo comportamento que vai te gerar um resultado diferente daquilo que você tem? Porque não há um novo resultado sem mudança de comportamento. O que falta? Se tudo que precisa ser feito, né, além, eu volto a falar da responsabilidade com seus motivos, tudo que precisa ser feito através da empresa, pela empresa, ela tem feito. Todos os estímulos necessários para gerar uma grande recompensa para quem faz, a empresa tem feito. Agora, você tem feito o que precisa fazer para poder usufruir desses benefícios? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Se você não criou ainda um novo comportamento, falta algo, falta ainda um ingrediente que a gente precisa falar aqui. Que ingrediente é esse que muitas vezes pode estar faltando na sua receita do sucesso? Então, vamos falar aqui de um ingrediente que, para mim, na minha análise, eu tenho feito uma análise nesses primeiros 15 dias do mês, tenho refletido sobre isso, né? E tenho visto que realmente esse ingrediente que eu vou falar para vocês, ele tem sido o diferencial naqueles que estão crescendo. E tem gente crescendo, muita gente crescendo. E essa percepção só tem quem está recrutando. Quem não está recrutando não tem a percepção que está crescendo. Depois, no finalzinho, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, o que está faltando? Falta um ingrediente. Eu falei numa live aí com a equipe, na semana passada, um ingrediente que chama-se sequência. Por que sequência? Porque, ainda que você tenha consciência que precisa de um novo comportamento para gerar um novo resultado, o que vai levar você a esse comportamento, né, além dos estímulos, é uma sequência. Uma sequência de quê? Uma sequência de ação, ou seja, uma ação continuada. Eu estava vendo uma entrevista de um lutador de boxe, um campeão de boxe, e foi perguntado a ele quais eram as recomendações, qual era a dica que ele daria, ou qual é, na verdade, a estratégia. Qual era a estratégia que ele utilizava, né, para se manter no auge, no topo, né, do segmento de boxe. Aí ele disse o seguinte, duas coisas são fundamentais, treinamento e sequência de golpes. Por que sequência de golpes? Quando você já entra no ringue preparado, né, você treinou e está lá para defender o cinturão, você vai enfrentar um inimigo. E quanto mais sequência você tiver em direção ao teu inimigo, você vai intimidá-lo. E essa intimidação faz com que ele reaja menos, entendeu? Contragolpeando as suas ações. Então, trazendo para o nosso negócio, o nosso inimigo é as nossas despesas, né? As contas que chegam todos os meses. E muitas vezes você é derrotado por elas porque você não tem uma sequência de ação. Você até tem uma consciência, porque você está vendo gente crescendo, você está vendo gente aí indo para Disney, né? E você fica pensando, pô, como é que esse cara, o que esse cara está fazendo? Realmente ele está fazendo algo que você não está fazendo. Ou seja, ele está fazendo, né? Ele está fazendo. E se ele está fazendo através de uma sequência, ou seja, através de uma ação sequenciada, ele não só vai conquistar esse resultado, mas ele vai continuar avançando. Ele vai continuar avançando a novas conquistas. Então, se você não tiver consciência de que você precisa incluir esse ingrediente para o seu crescimento, você vai ficar só na vontade de crescer. Você vai ver pessoas crescendo e você vai ficar só olhando. Então, eu te convido a incluir essa sequência nas suas ações, para que daqui 5 anos, no pico
a curva, aquela curva, a famosa curva, você possa olhar para trás e falar assim, já sei, a sequência me trouxe até aqui. Então, se ela me trouxe aqui, ela vai me levar mais longe. Vai vir uma nova curva, e se eu mantiver com essa sequência, ainda que a curva sobe e desce, eu vou me manter crescendo, independente das circunstâncias. É, e aí ele conclui o seguinte, que quanto mais sequência de golpes você ofere, né, ao seu adversário, mais, mais probabilidade você tem de nocauteá-lo o quanto antes, né, o mais rápido possível. Então, o que é isso? Se você puder adicionar um outro ingrediente à sequência de golpes, que eu chamo de intensidade, você pode trazer um resultado mais rápido do que você imagina. Vai fazer você trazer um resultado de uma forma mais rápida, né, do que você pensaria em obter. E esse foi um comportamento que permeou toda a minha vida antes de vir para a Rinode. Eu, eu sempre procurei, nunca fui o melhor naquilo que fazia, assim, a nível de, não é que eu não era o melhor, mas eu nunca queria ser o melhor, mas eu queria fazer mais e, consequentemente, eu me tornava o melhor naquilo que eu fazia, entende? Então, esse comportamento eu sempre tive antes de vir para a Rinode. Então, quando eu encontrei a ferramenta certa, a oportunidade certa, só foi uma questão de adaptação a esse modelo de negócio, né? Que te permite construir renda residual, né? Que tem uma alavancagem que o meu negócio anterior não tinha, dependia só do meu próprio esforço. Então, eu posso falar para vocês que, se você me perguntar o que foi que fez com que o meu resultado chegasse de forma mais rápida, foi exatamente a sequência de golpes. A intensidade e a sequência com que eu fazia, com que eu faço, né? Então, se você refletiu, assim como eu, nesse início do mês, e se perguntou por que não estava acontecendo o teu resultado, eu tenho certeza que se você adicionar uma sequência àquilo que você faz, você vai ter realmente grandes resultados. Ou seja, se não, se não é pela responsabilidade que você deveria agir, ou pelos estímulos gerados pela empresa, que gera recompensa, e quão recompensa tem gerado, você precisa analisar se você realmente está vivo, né? Porque tem gente que fala assim, mas, é, sabe, eu não estou com aquele brilho, né? Cara, a única pessoa que não brilha é quem já morreu, porque fechou os olhos. Então, se você está com essa historinha de brilho, a gente precisa fazer uma prova de vida com você para saber se realmente você está vivo, porque você tem motivos, você tem estímulos, e ainda assim está esperando o brilho acontecer, ele vai acontecer quando você fizer. Você não precisa sentir para fazer, você precisa fazer para sentir. Olhando para o nosso negócio, mais especificamente para o meu negócio, eu observei que nós temos, eu tenho 6 linhas, né? E uma das linhas, estava até falando para uma pessoa ontem à noite, uma das linhas que já foi a minha maior linha, hoje é a minha menor linha. E por que aconteceu? Por que aconteceu isso? Aí eu fui analisar. As linhas que mais crescem são aquelas que estão desenvolvendo um novo comportamento consciente, através da responsabilidade, através dos estímulos, ou seja, eles estão reagindo com os estímulos, e estão crescendo através do recrutamento. Não tem uma outra maneira dentro do multinível de você crescer se você não adicionar recrutamento naquilo que você faz. Mas as vendas já está integrada as minhas contas, né? E, e eu não consigo deixar de vender. Eu sei, vender Rinode é muito fácil, né? É só você demonstrar. O maior treinamento para venda é demonstração. Porque o produto, todos já sabem que tem qualidade, a gente tem qualidade acima da média. Então, boca a boca, ele vai fazendo com que isso seja cada dia mais difundido entre as pessoas. Então, se você mostra, você vende. Agora, se você não separa um tempo para construir renda residual, a tendência é o seu negócio definhar. E é o que acontece com algumas linhas que abandonaram esse comportamento lá atrás, eles fizeram. Ao invés de fazer a inclusão, fizeram transição e até hoje não retornaram. E aí você fala,
e o cara, ou a cara, né, as pessoas, ou os líderes, né, eles continuam mantendo um comportamento que faz com que eles fiquem estagnados. A pergunta é, até quando você vai manter um comportamento que não é o ideal, que não é um comportamento sadio? Até quando você vai desenvolver a consciência de que você está também numa empresa de venda direta? Você está primeiramente numa empresa de multinível, ela também é venda direta. Mas, primeiramente, volto a falar, é uma empresa de multinível. E multinível sem recrutamento não existe. Então, se você quer que o teu negócio te gere renda residual, né, daqui a 5, 10, 15 anos, você precisa voltar a esse recrutamento. Você precisa voltar a esse comportamento de recrutar. Porque é a única forma de você voltar a crescer. É claro que o acompanhamento faz parte, o treinamento faz parte, as vendas consolidam o nosso negócio, mas o recrutamento é que traz crescimento. Ah, mas eu não consigo converter combos maiores. Você vai fazendo a conversão dos combos que a, a tua consciência permite, no que diz respeito a confiança. Né? O que a tua confiança permite. E a confiança, na verdade, ela é fruto de ações repetidas, né? À medida que você repete as ações, você vai gerando mais confiança, ou seja, um resultado vai atraindo outro resultado, e chama outro resultado e outro resultado. Da mesma forma, quando você não faz, você não gera resultado, e você, quem não gera resultado, gera abismo. Um abismo chama um abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo. Abismo você pode entender por situação financeira difícil, dívidas, entende? Então é isso. Se você se mantiver nesse comportamento que gera resultado através do recrutamento, é inevitável que você volte a crescer. Né? E é isso que alguns têm feito, têm tido um resultado muito acima da média, pessoas com bônus, eu estou vendo aí Safira quase com bônus de diamante, porque realmente eles fizeram a inclusão, passaram pelo processo de transição e estão tendo outro resultado. Esse resultado é fundamental para que você atraia mais pessoas, para que venha fazer o mesmo. Porque como é que você vai falar com que esse negócio é muito bom para as pessoas, que traz transformação, se você não tem um resultado para mostrar? O primeiro resultado o que nós deveríamos ter, ele tem que partir do líder. Se você tem um resultado, você atrai mais pessoas. Lembra daquela história? Quando você batia uma graduação maior, você pegava o bônus e mostrava para as pessoas? E agora, você vem, ou vai vir você vem agora ou daqui a 15 anos, daqui a 50 anos? Ou seja, as pessoas eram atraídas pelo resultado. Mas por que você muitas vezes não consegue atrair essas pessoas pelo resultado? Porque você parou de fazer aquilo que tem que ser feito. Você parou de ter um comportamento correto. Ah, vai gerar um certo desconforto para você recuperar esse comportamento? Vai, vai. Mas vai gerar mais desconforto ainda se você não recuperar o comportamento. O que é pior, pode piorar. Né? Não há nada tão bom que não possa melhorar, mas também não há nada tão ruim que não possa piorar. É você que escolhe. Você quer melhorar ou quer piorar? É aquela história, né? Dor todo mundo vai ter. A dor do fracasso, né? E a dor do sucesso. Por que sucesso? Porque para ter sucesso gera dor, gera desconforto, né? E mais desconforto te faz crescer. A gente sabe disso tudo, na verdade. Talvez o termo sequência aqui é algo novo que foi falado nessa live de hoje, entendeu? Estava faltando realmente a gente dar esse insight para as pessoas, porque para se mudar um comportamento, realmente você precisa de uma sequência de ação. E as ações, elas são estimuladas pelos, o nome já diz, pelos estímulos criados, né, pela empresa. Então depende de cada um de nós colocar em prática e mudar o nosso comportamento e automaticamente mudar o nosso resultado. Ó, vamos falar da primeira pergunta aí. Script de convite. Convite deve ser para reunião, né, para eventos, é isso? O que acontece? É claro que a gente precisa ter uma estratégia para convidar, mas a gente precisa deixar claro, só lembrando aqui as pessoas, que quantidade de pessoas no sistema, elas são frutos de recrutamento. Joia? O número de pessoas no sistema é determinado pelo recrutamento. Se o sistema da sua cidade está pequeno, significa que o recrutamento está baixo. Tá? E quando você recruta as pessoas, muitas vezes você já tem pessoas
que independente de você convidar ou não, claro que você vai convidar, mas elas já vão estar mais ávidas para estarem presentes nos eventos, concorda? Ela acabou de entrar, ela quer saber mais detalhe, mais estratégia, mais conhecimento para ela poder crescer. Então, esse é um ponto. A apresentação rápida. Olha, eu nunca utilizei o plano como apresentação. As pessoas não estão interessadas no plano. Gente, a Rinode hoje, ela tem outra projeção que não tinha. Eu tenho 11 anos de Rinode, né? Ela tem outra projeção hoje que não tinha há 11 anos atrás. Antes você tinha que convencer que empresa é essa, tinha aquela associação com coisas ilícitas e tal, né? Hoje não. Qual que é a melhor forma de você trazer validação para o fechamento? Produto. Produto. Eu sempre utilizei o produto. Que eu vim para esse negócio, eu vim pela Rinode, pelos valores da empresa e pela qualidade do produto. Esses foram os meus critérios de escolha. Por isso que eu estou aqui agora. Se eu tivesse falhado nesses critérios de escolha, eu não estaria aqui com vocês fazendo essa live. Tem gente que escolheu errado. Alguns no ano passado, lembra? O que aconteceu com eles? Desapareceram, não foi? Por quê? Utilizaram critérios errados de escolha. Ou seja, parece que nem o tempo, né, é suficiente para fazer com que pessoas aprendam quais são os critérios de uma escolha correta. Meu Deus. Eu fico. Você fica triste com algumas pessoas, sabe? Que faz escolhas erradas. E a gente está aqui. 2030 eu vou estar aqui com vocês. 2035 eu vou estar aqui com vocês. Eu vou pegar a curva de 2030 no ápice dela. Ela vai cair de novo, a gente vai subir de novo em 2015 aproximadamente, não é assim? Sobe, desce, na curva, não é assim? A questão é, você só vai estar no ápice da curva em 2030 se você desenvolver, né, esse despertamento agora. E você só vai conseguir desenvolver esse despertamento dentro de você através do fazer, através da sequência de ações. Quem já está fazendo está tendo uma outra visão do negócio. Ok? Qual é a minha apresentação rápida? Eu sempre vou falar de produto. Sempre vou falar de produto. Ou senão eu faço perguntas. Aquela história, né, de você perguntar como é que está a vida da pessoa, a família, tal, 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 tal. O plano, gente, é só cereja do bolo. Tem gente preocupada mais com a cereja do que com o bolo. Você quer ficar com a cereja? Fica, eu prefiro ficar com o bolo que é muito maior. Eu prefiro o bolo que a cereja. Entendeu? Vai pelo. Ó, pergunta, produto. Pergunta, produto. Pergunta para descobrir o motivo. Se a pessoa está bem, se ela está ruim. Que através das perguntas você vai descobrir a doença, a dor, e aí você prescreve o remédio. O remédio é o negócio Rinode. E o que é que vai validar após as perguntas? O produto. O produto é fantástico. Eu sou apaixonado pelo produto. Eu cadastro qualquer pessoa com produto. Qualquer pessoa que, né, que esteja em busca de uma oportunidade, tá? Ou aquelas que não estão, não vão entrar no negócio. Você acha que o Brasil todo vai entrar na Rinode? O mundo? Claro que não. A gente precisa descobrir aquelas que estão em busca de oportunidade. E muitas vezes as pessoas que estão em busca de oportunidade, ou na verdade precisando de uma oportunidade, ainda que elas estejam, muitas vezes, mesmo você mostrando o remédio, né, para a dor dela, ela não reage se você não tocar na dor. O ser humano reage muito mais à dor do que ao prazer. Então, eu sempre fui um especialista em tocar na dor. Quantas vezes já falei isso para vocês? Talvez quem está perguntando agora seja novo no negócio, né? Eu sempre falei que a minha forma de agir na apresentação do plano é ser um futucador de ferida. Você precisa ser um futucador de ferida. Mas não está isso, não está no plano. Beleza. Não foi o plano que me tornou imperial. Se fosse um plano que pagava R$ 30 quando você cadastrava duas pessoas, eu nem estaria aqui na Rinode. Então não foi o plano. Não foi o plano. Foram as perguntas e os motivos. Primeiro, as perguntas sobre os meus motivos. O que os meus motivos precisam? Eu nem precisava eu perguntar, né? Eu sabia o que eles precisavam. Tinha muitos motivos para fazer esse negócio, né? Então, se eu tinha motivos para fazer e doía muito, eu ia encontrar também nas pessoas a dor dela. Porque todos nós somos seres humanos. O ser humano reage pela dor. Verdade? Agora, não espere a dor chegar, a sede chegar, para você abrir novos poços, que nem sempre a sede espera. Só para a gente finalizar aqui, eu fazia pergunta, fazia conta,
né? Eu convencia as pessoas pelos números e depois eu mostrava o produto para validar. Então, pergunta, conta, é o PCP. Você não pode falar P, né? Né? Então, PCP. Produto, conta, não, aliás, pergunta, conta e produto. Pergunta, conta e produto. PCP. Pergunta para descobrir o motivo, a dor da pessoa. Não fique ansioso para apresentar plano para as pessoas. Não fique ansioso para apresentar plano. Não fique ansioso. As pessoas não querem se cadastrar com pessoas ansiosas. Descubra o motivo dela, porque quando você descobre a dor, aí você vira o jogo, você quebra o mapa mental dela, né? Ela começa a revelar a sua nudez, a sua ferida, e quando você toca na dor das pessoas, ainda que ela necessite de uma oportunidade, mas sem saber de tão grande que é a sua dor, muitas vezes elas não reagem até você tocar nela, até você tocar na ferida, né? E como é que você toca na ferida? Aquelas perguntas sobre família, né? Sobre os filhos, sobre o pai, sua mãe, sua condição da escola e tal, tal, você já sabe. Você só não pratica, você não tem sequência, cara. E fica querendo ter resultados sem sequência. Como é que você quer ser um campeão sem sequência? Pelo amor de Deus, cara. Tem como. E aí depois você faz a conta, ó. Se você continuar fazendo o que você faz daqui a tanto tempo, você vai ter isso aqui. Aí você faz, né, uma simulação para ela, uma analogia. Com 1 ano, ela fazendo o que ela faz, com 10 anos, com 20, com 30, 40, com 50, com 60, com 70 anos, ela vai perguntar para você. Você vai dar um número para ela, ela vai dizer para você, eu já morri. Aí você vai dizer para ela, para o fechamento, cara, eu estou aqui para te convidar para realizar sonho em vida e não na morte. Vamos trabalhar junto? A maioria das pessoas que reage bem a circunstâncias ruins, que a maioria reage mal, né? Uma notícia ruim, algo que acontece, sabe? Logo magoa a pessoa, ela vai para o cantinho chorar. Ou seja, ela deveria estar reagindo de uma forma, né, que gerasse um crescimento, mas ela prefere dar desculpa, né, transferir a culpa, né, do que fazer algo realmente que venha mudar o resultado dela. Então, a indignação por algo, por algo ruim, por uma circunstância ruim, que na maioria das vezes você não controla, quando você reage bem, e essa indignação é canalizada para o lugar certo, e você utiliza ela com a ferramenta certa, ela gera crescimento. Um dos combustíveis que me trouxe até a Rinodê foi indignação. Cara, eu estava muito indignado, eu estava morando na casa da minha sogra, não conseguia nem fazer a feira. Isso depois que eu quebrei, né? Quando eu botei a loja de carro, eu tive vários percalços na minha vida, assim. E a maioria delas andando com pessoas que não deveria, fazendo sociedade com quem não deveria. E é uma dica, se você quer crescer, a primeira coisa é se afastar de fonte. A primeira de todas é se afastar de fonte negativa. Pode ser gente da família. Sai fora. Sai fora. Entendeu? Você não tem que dar ouvido a quem não paga suas contas. A não ser que ela seja sabe, um provedor, alguém que vai te orientar, que tenha resultado para te falar de algo que venha trazer, sabe, benefícios para você. Que venha incrementar aquilo que você deveria fazer. Então, assim, eu me indignei muito com a situação que eu estava passando. Eu falei assim, bom, um carro, eu preciso de investimento para botar a loja. Eu quebrei por conta de um momento difícil na economia, né? O primeiro mercado a ser abalado é o mercado de bens duráveis, né? De alto valor agregado. Esse é o primeiro, aí é o mercado imobiliário, depois o mercado de carro, depois a indústria branca, né? Que são os primeiros a serem abalados. E aí eu falei, cara, eu não quero mais participar desse mercado. Mas eu falei isso para o criador. Falei assim, eu não quero mais esse mercado. Tira do meu coração. Mas eu quero algo que venha trazer renda residual para mim. Porque você vai envelhecendo, cara. Na medida que você envelhece, você vai diminuindo o seu nível de energia, né? Você pode suplementar, claro, mas você vai diminuindo o nível de energia. Então, se você só está numa atividade que não te possibilita, não te proporciona uma, uma construção de renda residual, você está na atividade errada, né? A grande vantagem da Rinode é que ela te dá venda, ela te dá resultado imediato com a venda, né? Pode trazer dignidade
para sua casa, para sua família, mas ela possibilita, que é o mais importante, renda residual. Né? O que, que eu vivo de hoje? Que você acha que eu vivo de venda? Claro que não. Eu vivo de renda residual, verdade? Eu plantei, não plantei? Eu não passei pelo processo de dor, principalmente, né? Até chegar imperial. É o processo de dor. Só que tem gente que não quer passar pelo processo. Ela prefere a dor do escárnio, da humilhação, entendeu? Eu prefiro a dor do crescimento. Qual é a dor que você prefere? Verdade? Né? Quanto tempo fazendo a mesma coisa para ter o mesmo resultado? Aquela questão das contas. Eu fiz conta para mim mesmo. Para mim. Se eu continuar fazendo isso aqui, eu vou ter esse resultado daqui a 10 anos. Eu preciso de uma ferramenta. Eu preciso de um projeto que eu possa realmente confiar meu projeto de vida. Né? E aí foi que eu descobri a Rinodê, a alavancagem que tinha a Rinodê, né? Os valores da família Rodrigues. A Rinodê é tão diferenciada em relação ao que tem no mercado, eu não sei como que tem gente que consegue olhar para o mercado, velho, pelo que, sabe, para os golpes que se apresentam. Tem gente que é muito neném, cara. Ele está no multinível, ele se acha o líder, mas ele é um nenenzinho. Ele não sabe os critérios de escolha. Eu fico tadinho dele, ô, tadinho. Mas é isso. Parabéns pela sua decisão. Não adianta você fazer a escolha certa, que tem pessoas que fizeram a escolha certa comigo, lá em 2014, mas elas não mantiveram a escolha certa todos os dias. Elas escolheram a oportunidade certa, mas não fazem o que é certo todos os dias. Elas não têm constância, elas não têm intensidade, elas não têm o quê? O que foi que nós falamos nessa live? Qual foi a palavra? Sequência. Você só consegue adicionar intensidade se você tiver sequência. Sequência. Ou seja, é saber o que eu preciso fazer, quem eu sou, o que eu preciso fazer. Eu preciso encontrar a oportunidade certa, você já tem a oportunidade, tem a alavancagem. Agora eu fiz a escolha certa, eu preciso agora fazer o que é certo todos os dias. O que é fazer é certo todos os dias? Ações geradoras de quê? De renda, não é verdade? E aquela que vai trazer renda residual, qual que é? Recrutamento. Né? Eu falei aí alguns minutos atrás na live que você não precisa estar ansioso para cadastrar as pessoas. Eu sempre recomendei à minha equipe, no processo de inclusão, quase que a gente fez transição na pandemia, e muitos fizeram, mas nem todos, mas muitos fizeram, e estão até lá, parece que estão na pandemia até hoje, eles não conseguiram, não sabem o que é inclusão? É você fazer as duas coisas, venda e recrutamento, incluir, entendeu? Transicionar, que você era o cara do recrutamento, e você agora passou a fazer só venda, você transicionou, entendeu? Você foi de uma coisa para outra, e era para manter as duas coisas. Então, quando você vai apresentar um plano que você se mostra ansioso e as pessoas olham nos seus olhos e você está ansioso, elas não cadastram com você. Elas não cadastram porque muitas vezes você está ansioso. Você, tipo assim, você está enxergando aquela pessoa a sua única saída para pagar suas contas. Ela não quer cadastrar com você. Mas quando você paga as contas primeiro, através da venda, né, você elege as suas necessidades de manutenção, de dignidade, né, não de sobrevivência, mas de dignidade. Hoje você vai lá, levanta e acha sei lá, 3 perfumes, exemplo, a média. É de 2 a 5, mas vamos dar 3 perfumes. Numa manhã, né, você se preparou no dia anterior, você vai lá e cumpre aquele horário para fazer a venda de 3 perfumes, né, só demonstrando, máquina de cartão de demonstração, e aí você pagou suas contas. R$ 8.000. Para quem está começando, é um valor razoável, né, para pagar as contas, né? E depois você vai apresentar plano de tarde e de noite, se é que você tem um tempo integral para isso. Depois, se você não tem, vai ter que se adequar, né? E aí, quando você vai apresentar o plano e o cara fala não para você, muitos aqui da minha equipe aqui já viram falar sobre isso. Quando você pagou suas contas, primeiro, o cara olha para você e diz, não, não quero. Você fez a coisa certa. E ainda assim o cara não quis entrar. Você vai olhar para ele, ó, tá tudo certo. Dentro de você mesmo, você fala para você mesmo, tá tudo certo, minhas contas estão pagas. Você não transfere ansiedade para ele. Não há transferência de ansiedade. Entendeu? Você pratica isso. Em alguns casos, você vai olhar para a pessoa e fala assim, e o cara que diz não para você, cara, tô olhando para você aqui, você não tem um perfil para esse negócio, não? Não serve para você, não esquece o que eu falei. Você não tem um perfil para o negócio.
fala que o cara não tem um perfil para o negócio, o cara, como é? Eu não tenho um perfil para o negócio, e aí ele entra por causa disso. O ser humano faz muito mais para não perder do que para ganhar. Isso gera um sentimento de exclusão e de perda. Ah, eu gostava de fazer demais. Verdade, Ó, verdade. se você não está fazendo por responsabilidade, não está fazendo por estímulo, daqui a pouco você vai fazer por necessidade. O que é necessidade? É ver o poço já sem água e querer abrir um novo. Nem sempre a sede vai esperar. Nem sempre você vai aguentar. Então, não espere fazer por necessidade. E para com essa história de negócio de brilhar o olho. Não existe essa história. Se você está falando que seu olho não brilha, você já morreu. Pode fazer um exame aí de vida que você já morreu. Porque a única pessoa que não brilha o olho é o morto que já fechou os olhos. Você tem que brilhar os olhos pelos seus motivos. Para com essa ideia, não estou sentindo. Você precisa fazer para sentir. A sequência vai te trazer resultado e validações, né? E vai gerar em você um novo comportamento através do hábito e vai gerar em você um novo resultado. E você vai olhar para trás e falar assim, pô, bem que aquele cara estava falando isso naquela manhã. Só faz, coloca em prática para saber se eu estou certo ou estou errado. Eu só trabalho assim, eu chego para falar para um cara, é dessa forma que eu estou falando para vocês aqui. Isso aqui não é papo furado. Eu só trabalho assim, é pergunta, faço conta, entendeu? E aí depois o fechamento, validando com o produto e vou falar, né, do valor do combo no final, que é o fechamento. Você acabou de ouvir Se Você Está na Rinode, Já Escolheu Certo com Giancarlo Borborema, Imperial 2 Stars do Rinode Group.